Este é o flash inicial do resumo das ações que vai compreender o dia 6 de setembro e 7 de setembro, dia da independência, amanhã. Então estamos aqui para mais um Fora das Portas na Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo, em frente da Caixa d'Água, Rua Esterina Brena Mojola 573. Então esse aqui é o vídeo flash inicial deste resumo das ações. Estamos abrindo Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo, em frente da Caixa d'Água Jardim Santa Gertrudes. Então está aqui, eu faço aquele pedido costumeiro para você, compartilhe os nossos vídeos para edificação da alma humana, da sua alma, do seu parente, do seu vizinho, do seu amigo, a sua, a minha. Compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe, tá? Com carinho. Uma casa de aluguel para mim. Aqui já chegou para o discipulado a nossa irmã Lídia, que neste mês, na semana que vem, no dia 14, 81 anos. Ixi, o senhor lembrou? Já está chegando, falta uma semana só. Eu nem estava lembrando. Dia 14 de setembro. Aí, amanhã é dia 7, no outro domingo. Domingo eu não venho para a igreja. Aí, esta é a Vilma, que está dando um trato aqui no nosso bazar. Bazar abençoado. Bazar abençoado. Muito bem. E esta aqui é a Gláucia, que também está ajudando a preparar o nosso bazar para o dia 13, segundo sábado de setembro. Aqui está nosso bazar, uma demonstração, né? Uma pequena demonstração, tem muita coisa ainda. Aqui vestido de noiva, 2 vestidos de noiva. Vamos, mulher, vamos casar. Não, pastor, são 3, ó, mais um aqui. 3? Ah, é mesmo. Esse tem até grinalda. Opa! 3 vestidos de noiva. Pegar o chão também. Aí, ó. Muito bem. Tá tudo em arrumação. Eu acho que essa saia aqui pode ficar 50 também, né? Tudo arrumando. Este é um pequeno flash. Já terminamos o culto na casa da Rosimeire, que você pode assistir num vídeo à parte no YouTube, tá bom? E esse aqui é um flash que vai no resumo das ações, que fecharemos ele amanhã, esse resumo, com vários flashes do que ocorreu durante o sábado e o domingo, tá bom assim? Mas você já tem disponível no YouTube o culto nos lares na casa da irmã evangelista Rosimeire e do Zé Amaral, tá bom? Ajude-nos a fortalecer as almas das pessoas compartilhando este vídeo, tá bom assim? Muito obrigado. Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo, em frente da Caixa d'Água, Rua Esterina Brena Mojola 573, Jundiaí. Obrigado. Amém. Amém. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu em
Abrir a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo Atos está depois do quê, pastor? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, no Novo Testamento. Depois da metade da frente. Tem os Evangelhos e depois vem Atos. Atos o quê? Atos 28. Por que o Atos vem depois dos Evangelhos? A Bíblia no Novo Testamento começa com os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que andaram com Jesus, tá? Então é o Evangelho. Aí, quando começam a montar as igrejas, vira o nome do livro de Atos. Atos, atitudes, Atos dos Apóstolos. Acaba os Evangelhos com Jesus. Jesus não está em Atos, no sentido da palavra. Ele já foi crucificado, já subiu ao céu. Em Atos, Jesus não está. Ele só aparece em Atos, não aparece visivelmente, quando Paulo é convertido. Quando Paulo cai, está indo em busca dos cristãos para matar, para prender, e ele cai, e cai no chão, os olhos dele ficam todos cheios de escamas, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então só aparecem palavras, que é Jesus, Paulo perseguindo a igreja de Cristo. Então é assim: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que falam de Jesus, que Jesus está neles, andando com eles. Aí entra Atos, os apóstolos, as atitudes. São já os apóstolos montando a igreja, indo visitar as pessoas. Atos 28 o quê? 28. Eu vou ler só o começo, que Paulo é em Malta. Eu vou ler o 27, tá? 27, do 13 para frente. Em Atos. Atos. E eu vou pedir para a criança que vai orar para começar o culto. Cadê a criança Vai no colo, você nunca vai. de 8 anos, de 7 anos, de 9 anos? Se não é a Manu livrar a cara desses, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Abençoe todo mundo que está aqui, cada família, cada casa. Abençoe a saúde de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou, na esperança que o Cleber chegue, ele está com a aula pronta. Eu vou pegar esse texto aqui para a gente dar uma visualizada nele. Se ele não chegar, a gente depois vai para o 28. Paulo. Do 13 em diante. No comecinho, diz: Paulo é enviado para Roma, tá? É o título do capítulo 27. E Paulo ele tem que ir para Roma para ser julgado. E vai ser morto, né? A ideia é ele ir para Roma para ser julgado e morto. Ele está preso. Então ele, no começo do 27, ele sobe no navio, avisa que há problemas no tempo, que vai cair
soprando o vento sul brandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou do lado da ilha um pé de vento chamado vento nordeste. Em algumas Bíblias está vento aquilão. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento. Cedemos a sua força, ficamos à deriva, ficaram sem controle do navio. Passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Recolheram e usaram os recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fossem lançados nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva, deixaram a embarcação à vontade do vento. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devíeis na verdade ter me escutado, ter me ouvido, e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Chegada a 14ª noite, sendo nós ainda jogados de um lado ao outro do lado do mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, mediram 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, mediram 15. Ora, temendo bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já jogado o barco salva-vidas ao mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao oficial e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vidas e deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: É já noite, o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá na cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Então todos se animaram e puseram também a comer. Éramos todos no navio 276 pessoas. Saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando trigo ao mar, sendo já dia não conhecer a terra,
mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram no mar, largaram também os armários do leme. Então, içando a vela à proa, foram para a praia. Dando, porém, um banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando da nave. O oficial disse que, querendo salvar Paulo, impediu-lhes dessa tentativa. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar, alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio, assim todos chegaram à terra salvos. Amém. Vocês veem, né? Essa primeira parte do capítulo 27, do versículo 13 até o final. Antes, o 28 fala Paulo já na ilha, Paulo em Malta, e depois de Malta ele vai para Roma. Mas até aqui dá para a gente trabalhar. O que é interessante aí para a gente prestar atenção? Paulo falou no começo que era bom eles não irem, que ia cair uma tempestade. Paulo já tinha sido avisado por Deus da tempestade. E Paulo falou melhor, como ele era preso, o capitão não deu nem ouvido para ele. Foram. Aí veio a tempestade da caminhada. E Paulo falou, não falei que era bom vocês terem ouvido? Um anjo me avisou, um anjo veio até comigo e me disse também que não vai morrer ninguém. Eles eram em 276 pessoas na nave. E Paulo falou, olha, o anjo que veio falar comigo me avisou que não vai morrer ninguém. Vocês podem ficar em paz. Mas o Paulo foi orientando. Teve uma hora que eles jogaram uma parte do barco na água, para diminuir o peso do navio. Outra hora, eles jogaram uma parte do casco. Eles falaram assim, nós vamos perder o navio vai acabar, porque ele vai chegar na ilha. Ele até preveu, não há nada. E é o que aconteceu, quando enroscaram o controle antes, todos foram lá. Então, mas para eles chegar até onde eles chegaram, Paulo foi orientando. Agora, como 14 dias ali estavam passando. Agora vocês pegam o trigo, já estão chegando. Eles lançaram as âncoras lá, que eles chamam lá para medir lá, e deu um espaço pequeno no chão do mar. E Paulo foi orientando, agora que eles já comeram, nós não vamos precisar comer mais. Já está chegando, joga o trigo fora. Tinha aqueles sacos de trigo pesados, cada saco de 60 quilos, então, um monte que era para a viagem toda, para ir de volta. Então joguem todo o trigo fora, que é para o navio não afundar de vez enquanto não chegar no lugar melhor de jogar. E Paulo foi orientando, agora vocês jogam os armários no mar. Porque o navio conseguia ficar na altura e conseguir continuar navegando, porque o casco do navio ele é maior para baixo do que o navio para cima. Às vezes você vê o navio alto para cima, mas é maior para baixo. O que está dentro da água é maior do que a parte de cima do navio. E ela enrosca na areia quando está chegando perto de uma praia. Então tinha que ir jogando as coisas para não enroscar. Mas o que a gente pode tirar primeiro desse estudo? Tem coisas na nossa vida que precisam ser tiradas, que está pesando, que está nos levando para o fundo. Ainda ontem eu conversava com a mãe da Sara e a Rosmeira no culto.
chega a ser uma dificuldade do Evangelho. O Evangelho, ele tem seus, não é usos e costumes, não é lei também, é comportamento. Uma pessoa prefere ser espírita, eu vou falar aqui porque não tem nenhuma católica aqui, senão eu não falaria, tá? Porque a gente tem sempre católicos que frequentam, ofender, tá? Mas nas outras igrejas podem fumar, podem beber, podem fazer o que quiser, e depois vem na igreja no domingo, está tudo certo. Tá? E o padre prega lá, fala, né? Mas não prega a mudança de vida. E o Evangelho, ele prega mudança de vida. Então a pessoa que não quer parar de beber, de fumar, de usar droga, de ir no baile, de ir na farra, de ir na orgia, eles vão para outras igrejas. Então, é por isso que a gente é meio não rejeitado, mas não vou lá. Eu vou onde eu posso fazer outras coisas também. Como diz, está com o pé na igreja e está com o pé no mundo. Então é possível. Tá? Então essas igrejas facilitam. E a igreja evangélica não facilita. Apesar de ter muitos evangélicos que fazem um monte de coisa que não deveria fazer. Mas o pastor não muda ninguém. O pastor não transforma ninguém. É Deus que faz isso. É o Espírito Santo. Quando a pessoa vai tomando posse do Espírito Santo, ela mesma vai sentindo que aquilo convém. Que aquele cheiro não é bom. É bem assim, né? Porque, o cheiro de quem tem os vícios, essas coisas, não é um cheiro muito agradável. Né? E o crente ele tem que ter o cheiro de Cristo. O bom perfume de Cristo tem que ter. Né? Então, eu ponho junto aqui esta passagem de Paulo. Tem coisas na vida do crente que tem que ser tirado. Tá? Aqui, quem vê essa viagem de Paulo pode falar assim, às vezes encontra pessoas na rua e fala, estamos no mesmo barco. Eu não estou no mesmo barco que você não. Se o seu barco estiver Jesus, eu estou no mesmo barco que você. Se não estiver, eu não estou. Né? Que as pessoas têm esse hábito de falar, estamos no mesmo barco. Né? Mas na verdade, a gente está no barco que tem Jesus. Aquele que está ou acordado no barco, ou dormindo lá na porta. Mas ele está junto. Se ele estiver dormindo, é só se acordar. Né? Então, aqui, nessa passagem de Paulo, indo para Roma, o anjo vem e diz para ele: nenhum vai morrer. E não morreu nenhum dos 276. Mas a gente pode tirar aqui o que está pesando na sua vida, o que está atrapalhando a sua caminhada. Então, a gente pode tirando aqui algum hábito que não tem agradado a Deus. Né? Então a gente olha para dentro de nós nesse texto e vamos refletir. Dá uma boa reflexão para a gente entender. Você vê que eles tiraram aqui pelo menos umas 4 ou 5 coisas para aliviar o navio, para aliviar o peso, para o navio conseguir chegar. E às vezes nós temos não 4 ou 5, temos mais. Mas eu fiz um teste uma vez comigo, foi o primeiro teste que eu fiz, uns 40 anos atrás. Eu vi 2 coisas que estavam atrapalhando muito eu e Deus, 2. E aí naquele ano eu lutei para vencer aquilo. E eu tirei aquelas 2 coisas. Até o fim do ano. Tirei. Aí apareceu muito mais. Porque a gente aparece mais. E aí você gosta da ideia. Hoje eu faço, ouvir o dia 31 de dezembro, ao invés de pôr uma lista, eu ponho 3, 4 coisas, 5 no máximo que eu pretendo fazer. Porque se eu fizer 2, 3, já está bom. Sabe? Porque a gente põe uma lista e se perde na lista. Acaba não fazendo nada. Mas é assim, por que eu digo isso? Eu tirei 2
2, achei extraordinário. Deus é como um espelho. Você chega perto de Deus, você vai chegando perto de Deus, você vai vendo mais erro em você. Você chega perto do espelho, você chega bem pertinho, você vê os pés do cabelo, as rugas, né? Você fica de longe, você não vê. Chega pertinho, você vai vendo, né? E com Deus é a mesma coisa, quanto mais perto dele, mais você enxerga como está a sua aparência. E vou te falar, às vezes é até uma aparência já de cansado, de velho, mas você fala, puxa vida, eu estou bem, porque você está são limpo, sabe, você está limpo das coisas do mundo, quando você se aproxima de Deus, e quando você se aproxima do espelho, limpo também, da mesma forma, você fica melhor. Eu gosto de me olhar no espelho e ver o que Deus tem feito em minha vida. Porque eu acabo olhando no espelho e acabo enxergando dentro de mim. Sabe, procura enxergar-se dentro de você. O que Deus já fez por você. Os milagres. E você vai entender como foi bom você olhar na presença de Deus. O quanto Ele já tirou. O quanto Ele já te livrou. Os livramentos que Ele já te deu. Se você olhar para dentro de você, você vai chegar e agradecer, Senhor, muito obrigado por estar vivo na tua presença e agora eu já sei que o Senhor tem propósito para a minha vida. Quando você descobre que Deus tem propósito para a sua vida, aí você entende a vontade de Deus. Ele quer fazer que ela é boa, perfeita e agradável. Aqui, Deus tinha um propósito para Paulo nessa viagem. Tanto é que o anjo veio e falou, ninguém vai morrer não. Vocês vão parar numa ilha. E o próximo passo é Paulo em Malta. É numa ilha que ele está. Inclusive eu vou pelos vários desses dias. Eu falei disso, Paulo em Malta. Na ilha. Que uma cobra vem. Aí chegou o professor de figura aí que a gente vai encerrar essa parte para as crianças do vídeo. Uma cobra pega na ilha. Paulo é em Malta aqui. E ele não fica doente, ele solta a cobra e não fica doente. E o povo fica admirado e bem fica olhando para ele e fala que ele vai morrer. São índios, várias etnias. Aí ele fala, passa um tempo e ele morre. Aí um dos chefes, rapaz, meu irmão, já estamos encerrando, vem aqui. Aí um dos generais, dos grandes, que é o dono da Malta, da ilha de Malta, leva ele para casa, porque o pai dele está doente, está muito ruim. Aí Paulo vai lá e cura o pai dele. Aí vem a ilha toda, com um monte de gente doente, e Paulo cura todo mundo. É para você entender o propósito que Deus tem. Sabe? Paulo, o navio afundou, Paulo falou que ia chover muito para não ir, Paulo falou que ninguém ia morrer, ninguém morreu. Aí, por que fizeram a fogueira que vem da lenha própria? Estava muito frio e eles molharam, eles chegaram a nada. Então, o pessoal de Malta fez uma fogueira para esquentar eles. Aí Paulo foi pegar madeira, a cobra pegou. A cobra pegou e ele soltou a cobra. E aí o pessoal ficou só esperando o Paulo morrer. E Paulo não morria. E não morreu. Aí levaram Paulo para casa do povo, toda a ilha, palacete lá. E o pai dele estava muito doente, Paulo cura a ilha toda. Então, você tirando as coisas da sua vida, que está pesando, que está fazendo o seu navio naufragar, você tirando, você vai observar o propósito que Deus tem para a sua vida. E Ele tem, igual Ele tem para mim. Eu não estou aqui à toa. Não estou aqui nessa distância da minha casa, onde está com meus netos também, pessoal da igreja. Um propósito Deus tem para eu estar aqui. O primeiro é amor a essa igreja, por isso que já fizeram por mim. Gratidão. E segundo é porque muitas almas têm para ganhar nesse lugar. Todo lugar tem, mas especialmente Deus quis que eu viesse para cá. Então, vamos ficar por aqui.
Espero que vocês tenham entendido esse naufrágio e tirar o que está atrapalhando do seu navio poder afundar. Bom, que Deus abençoe e nós vamos orar e dividir em classe. O seu Diva está aí. Obrigado, Deus, pela bênção. Vamos orar. Senhor, louvado e agradecido e exaltado continua sendo teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento ímpar de estarmos na tua casa para louvar e glorificar o teu santo nome. Agora, lá na central de Jundiaí, está dando o concílio, Pai. Eu coloco em tuas mãos este concílio. Que o resultado seja aquele designado por ti mesmo. Seja a tua vontade o resultado. Muito obrigado, Pai. Então, colocando em tuas mãos, já alivia o nosso coração. Sabemos que tudo vai acontecer conforme o Senhor deseja. Obrigado por cada família aqui representada e abençoe agora a sequência dos estudos da Escola Dominical, em nome e por amor de Jesus. Amém. A paz do Senhor, vamos encerrar. Espero que, com certeza, foi produtivo o estudo, tanto aqui quanto lá embaixo, né? Que nós teremos proveito. Vamos louvar a Deus com o hino 203. Um hino pouco cantado, mas é um hino bem atual, que nós precisamos louvar. É tempo, o Mestre está chamando já marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Marcha, se avante, marchar-se, erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. É verdade, viu? Vamos cantar o marchar no outro estilo, né? O jeito que você cantou, tá? Queremos-nos, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar, ir já pregar as boas novas de perdão, sem esquecer também aqui que semeia, marchar-se avante, marchar-se, erguendo seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir. Todos faze a Cristo conhecer, a tua mão estende com paciência, não deixe pecador nenhum se vá perder. Marchar-se avante, marchar-se, erguendo seu pendão real avante, sim avante,
avançai. Glória, glória, esse canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, o qual do céu Jesus Senhor virá, por toda parte o vitorioso Redentor, eterna majestade aclamação terá. Marchar-se avante, marchar-se, erguendo o seu pendão real avante, sim avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, esse que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executar, entoai louvores altos avançar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sara, a senhora, para o nosso encerramento, pede a bênção de Deus sobre o alimento e puxa o Pai Nosso também. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida e de saúde que o Senhor tem nos dado. Amém. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui presente nessa Amém. manhã. Obrigada, Senhor, pela vida das crianças, pela vida do Wallace, Senhor, Amém. que se dispôs a estar nos ajudando, Senhor, no teu trabalho na tua casa. Amém. Senhor, obrigado pela vida do pastor, meu Oh, Deus, glória. que se dispôs, Senhor, de sair da casa dele de tão longe para vir aqui, Aleluia. Senhor, para juntamente conosco estarmos, Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Aleluia. Senhor, eu lhe agradeço também pela vida da Lídia, Senhor. Obrigada porque o Senhor está fortalecendo ela, porque o Senhor tem sido o sustento da vida dela. Amém. Senhor. Continue abençoando, Senhor, protegendo e guiando os caminhos dela. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu também lhe peço pela vida da nossa irmã Vilma, Senhor. O Senhor sabe os desejos do coração dela, meu Pai, e os planos do Senhor nós sabemos que são muito melhores do que os nossos, meu Pai. Amém. Nós confiamos sim, Senhor, que o melhor para a Sim. vida dela o Senhor está fazendo. Aleluia. O melhor o Senhor está preparando. E o que o melhor está por vir, meu Pai. Senhor, guarde-nos, Senhor, no restante do nosso domingo. Amém. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Não deixe que nada de mal nos aconteça. Amém. Abençoe em nome de Jesus o nosso almoço, que com tanto carinho o nosso pastor preparou para nós estarmos em comunhão nesse momento, Senhor. Tire qualquer coisa de mal que esteja nele, Senhor, para que ele venha alimentar a nossa carne, Senhor. Amém. Já que já estamos alimentados do Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. bom almoço. Esse é o flash de encerramento do resumo das ações. Esse flash vai fechar o resumo das ações gerados em ações nestes dias 6, ontem sábado, e hoje 7 de setembro, dia da independência do Brasil, dia de concílio na nossa igreja, na região, né? Não é só na nossa igreja, em toda a região, o concílio na igreja metodista, e orando para que seja feita a vontade de Deus, com certeza será assim. E dia da pátria, dia da independência do Brasil, dia 7. Então, estamos encerrando com este vídeo, tá bom? Igreja Metodista em Santa Gertrudes,
Jundiaí, São Paulo, em frente da Caixa d'Água, Rua Esterina Brena Mojola, 573-581, em frente da Caixa d'Água, Igreja Metodista em Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo. Então eu peço a você que compartilhe os nossos vídeos, viu? Nós temos ao sábado culto nos lares, já está lá no YouTube, tá bom? E aqui nos flashes também você vai ver uma parte do culto, tá bom? Deus te abençoe, tá? Compartilhe para edificação da alma humana, da sua alma, da alma do seu vizinho, do seu próximo, do querido, né, seu parente, tá bom? Seu neto. Compartilhe para que todos possam ter a sua alma edificada pela palavra de Deus, tá bom? Com carinho.